Você nasceu numa cultura onde falaram pra você que o certo é algo que hoje você entendeu que não é? Como lidar com isso? Nesse vídeo a gente detalha sobre a vida do brasileiro, a realidade brasileira e por que ele não deve se autocriticar, se autojulgar através do entendimento de que a justiça divina ela é feita com o peso correto dentro de onde a pessoa veio, o que a pessoa viveu. David Hay aqui, bem-vindo ao canal Sabedoria da Torá. Não se esqueçam de deixar o like e vamos para o estudo. Muitos perguntam, nasci no Brasil, a cultura aqui é cristã. E desse modo eu aprendi por osmose que o certo é o cristianismo. Alguém que comete transgressões, atos errados de acordo com a justiça ou de acordo com a sociedade como um todo, por exemplo, rouba, é envolvido com drogas, ou vende, ou utiliza, e outros tipos de transgressões como traição, coisas que o ser humano se sente mal por fazer, por entender que é errado de modo essencial, como ser humano mesmo. Quando ele quer fazer chuvar, retornar para o que é certo, falar não, agora eu vou parar de fazer essas besteiras, quer saber? Eu vou seguir o que é o certo. Para onde ele vai? Claro que ele busca a igreja, porque de modo cultural, sem ninguém checar, verificar, pesquisar, tem uma igreja a cada esquina. Todo mundo, assim, pelo menos os entes familiares das famílias mais tradicionais brasileiras vão dizer que o lugar de se consertar é na igreja. Então, se a pessoa começa a frequentar, passa um tempo, ela nem sempre acaba que se conecta com aquilo, entende o que está acontecendo ali, porque realmente nada tem sentido, entra lá, escuta o padre falar um monte no microfone, acaba que ele nem consegue entender direito o que foi dito. Ele saiu dali, pensa que agora está mais purificado, que agora está mais próximo da verdade, que agora ele está mais próximo de fazer a vontade de Deus, que até mesmo ele nem sabe o que é. Dentro da igreja, ele está cercado de estátuas. Dizem para ele que Deus são três. Ou é o Pai, ou é o Filho, ou é o Espírito Santo. Nem ele mesmo sabe ao certo. E vive essa vida de modo que no final ele percebe que ali dentro daquele meio tem falhas e erros e contradições e hipocrisia sem fim. No fim ele não sabe direito para onde ele vai. Ele pega e pode falar, quer saber? Isso não é para mim. Então o que é para mim de verdade é estar onde eu estava antes. Quer saber? Não tem tanto erro assim fazer o que eu fazia, porque aonde eu vi que é o certo, na verdade, tá tudo invertido. Tem lá gente passando a mão em criança e velhos de lá de dentro passando a mão em crianças. Talvez seja um pouco sensível falar sobre esse assunto, mas é algo corriqueiro. E lá dentro, todo mundo fica quietinho, ninguém fala nada. Isso é uma das coisas graves dentre uma infinidade. Então, como a pessoa acaba que vê que dentro do local onde ele pesquisou, ele viu que era o correto, que era o certo, já tem coisas absurdas acontecendo, qual o problema dele estar onde ele estava anteriormente? Que tal ser ateu, fingir que não existe Deus, que o mundo veio de um Big Bang, se unir aos cientistas, aos agnósticos, aos ateus e aos anarquistas? Qualquer outra ideia parece plausível. Que tal se unir, se a pessoa já é um pouco conectada com drogas, se unir aos fumadores de maconha, virar Rastafari, ficar dentro da floresta, dentro da natureza, parece bom, parece good vibes, energias positivas, Bob Marley, hip, toda essa cultura do Rastafari, que eles também dizem que lá, J-A-H, né, que em português, em hebraico é Yud Vekei, é um nome que é proibido falar, né, mas aqui eu tô tentando me expressar de um jeito para vocês entenderem do que eu tô falando. Então, se conectar com isso, talvez lá esteja a verdade. Tá no meio do mato, fumando erva, meio que desconectado, meio conectado, sem produzir muito pro mundo, né? Preferindo uma vida mais sem trabalho, mais sem, não precisa se casar, não precisa trazer filho pro mundo, é algo assim. Eu não sei exatamente lá dentro, mas de modo geral é isso que se vê. É alguém fugindo de responsabilidade para se conectar o mínimo possível com o mundo material. Tudo parece convidativo. Por quê? Da onde tudo isso se originou? Exato. Do local onde ele entrou, culturalmente entendido que é o certo, que lá é a resolução dos problemas, lá é a conexão com Deus verdadeira, que assim é imaginado que é a igreja, e através daquela decepção ele não vê mais a luz no fim do túnel. Então, desse modo aqui, eu venho trazer para vocês que não é bem assim, a verdade ela existe. O livro certo, ele existe, por mais que a quantidade de livros mentirosos seja infinita.
Só tem uma verdade no mundo, não existe contradição. Uma verdade no mundo e ponto final. Não tem como o Islã condenar homossexuais a ponto de amarrar eles e jogar do alto de um prédio. E, por outro lado, vai ter uma lei estatal de um outro país dizendo que isso é proibido de fazer. Ou vai ter uma outra religião dizendo que isso é proibido de fazer. Em compensação, nessa outra religião, por exemplo, no cristianismo, lá vai ser proibido matar homossexual como os árabes matam, como os islâmicos matam, porém lá vai ser permitido se ajoelhar para a estátua e falar que ele é santo, que aquela estátua vai te salvar de alguma coisa. Mas dentro do Islã, lá já vai ser proibido. Aquele que fizer idolatria, que idolatra a estátua, etc., vai ter pena de morte. Então, como pode ser aqui tudo se conflitando, dois livros, o Alcorão e o livro dos cristãos, auto-intitulado Novo Pacto, Novo Testamento, coisa que não existe, esse nome é mentiroso, então é simplesmente o livro dos cristãos, vem demonstrar essa contradição entre tanto o Islã quanto o cristianismo, dentro dos livros da verdade desses, sendo que Maomé disse que no meio do deserto, ele teve uma experiência milagrosa com o anjo Gabriel, Jibril, em árabe falado. E de onde veio o cristianismo? De uma mulher, Maria, que ela noivou com um cara chamado José, os dois judeus, judeu e judia. E aconteceu que naquela época eles noivavam e um ano depois eles se casavam. E todo esse tempo, do noivado até o casamento, óbvio que ela estava proibida de ter relação com qualquer um. Qualquer um que ela tivesse relação, o filho que teria seria, vamos dizer, que é bastardo. Por conta, mesmo que ele não consumou a esposa, ele não está morando com ela na prática, ainda não teve uma das comprovações de casamento, que é o ato sexual, mas ele já deixou tudo esquematizado, já teve ali um documento, já tá tudo certo. Por que esse um ano? Porque antigamente construía a casa. A casa era construída na mão. O próprio marido ia construir a casa da esposa, dele mesmo. Às vezes era junto, às vezes era separado. Dentro da lei judaica. E aconteceu que ela apareceu grávida. Antes desse ano passar, antes de Yosef, consumar Maria Miriam. E aí, de acordo com a lei judaica, a pena para quem comete tal ato é apedrejamento na casa do pai. É posta na porta da casa do pai e ela é apedrejada em público. Então, como ela não queria esse destino, a verdade é que ela já era prostituta mesmo antes. Ela não era virgem. Então, acabou que surgiu a oportunidade com Pandyrus, que é o nome do dito cujo romano, que teve essa relação com ela. E ela foi lá e teve essa relação. Na época, era muito difundida a cultura grega. Então, acreditar em Hércules, que era considerado pela cultura do Olimpo, da cultura grega, um semideus, porque, de acordo com eles, com a cultura idólatra deles, Deus teve relação com uma mulher, nasceu Hércules, um semideus. Nunca ninguém existiu, nunca nada aconteceu, mas assim era a criança cega. E ela disse, bom, não tenho saída, vou morrer, pena de morte sobre mim pelo que eu fiz, tô grávida, vou meter uma mentira, vou tentar fazer alguma coisa para me safar. Já que tem meio mundo de otários, de trouxas, de ignorantes que acreditam que Deus teve relação com uma mulher, por que eu não vou fazer isso? Por que eu não vou meter o louco, não vou falar a mesma coisa? Então ela foi lá e utilizou dessa mentira para tentar se salvar. E adivinha? A quantidade de idólatras. Idólatras são ignorantes e têm fé cega. Era tão grande essa quantidade dessas pessoas que acreditaram na ideia, na história dela. E aí foi bom, né? Que ela conseguiu se safar. E daí começou o cristianismo. Olha que legal. Através de uma mulher que disse que teve um sonho com o Espírito Santo, com o Ruach HaKodesh, e esse mesmo Espírito Santo é Deus, e veio e teve relação com ela. Já quem teve essa experiência foi ela e Deus, assim, de acordo com o testemunho dela, e ela voltou com uma história legal, que esse filho dela bastardo, no final, se desviou do caminho por ser bastardo. A gente sabe que o bastardo ele é um nível de alma diferente das outras pessoas, por isso ele vai ter testes e tendências, e uma natureza diferente, um instinto diferente, muito mais difícil do que aquele que não é bastardo, obviamente. E dentro dos testes que ele teve,
ele não suportou, ele caiu, que a gente contou essa história do Rabi Yoshua ben Parachia junto com Yeshua, não quero voltar nisso. E aconteceu que ele se revoltou contra a Torá, ele era um estudioso da época. Quando ele se revoltou, ele resolveu anular o que tinha, por mais que ele mesmo disse que não trocaria nem Kutsosheliudo, quer dizer o que? Uma coroinha da menor letra que tem. Ou seja, ele disse em outras palavras que ele não ia mudar nem o que tinha de menor, o menor tracinho que tem escrito na Torá. E no final, já estava descumprindo o Shabat, desarraigando as ervas em Shabat, e foram perguntar para ele, como é que você está desarraigando no Shabat, tirando as raízes, a plantinha, movendo ela, arrancando ela, que é proibido pela Torá? O que ele falou? Eu sou o dono do Shabat. Ele pegou e interpretou a Torá conforme ele quis, e adivinha quem aceitou as interpretações dele? O povo ignorante. Porque quando ele chegou para tentar agrupar, trazer gente dentre os estudiosos, ele falhou. Que riram e zombaram dele, assim a Torá diz. Quando vem um idólatra, quando vem alguém entortar a Torá e explicar ela de maneira diferente, você deve zombar daquilo, você deve debochar daquilo. Idolatria deve ser debochada e zombada. É uma mitzvah, inclusive, fazer isso. Não precisa causar ódio nos povos, mas de modo geral é algo permitido se souber do modo certo de ser feito. Então, Jesus ali, ele criou uma religião dele, não na época dele. Na época dele ele demonstrou toda a revolta, toda a revolução, todo o desprezo dele pela Torá. Só que em gerações depois, os ditos apóstolos que escreveram a Bíblia cristã, né, o livro cristão, vieram e fizeram uma religião por si só, dessa revolta dele. E a história aprofunda nisso, eu não quero chegar lá dentro, mas eu quero de modo geral deixar um parecer, uma reflexão para todos que vieram de um local externo, não ao judaísmo, que é a maioria do mundo, inclusive eu mesmo, e podem até mesmo chegar e falar, olha, mas que terrível, né? Acabou que eu fiz idolatria, acabou que eu enxerguei tudo pelo lado errado, acabou que eu vi tudo pelo lado da mentira, e pensando bem, a culpa não é minha, a culpa é de Deus. Porque Deus me fez nascer de pais que não me instruíram. E o resultado é esse, eu sofro muito por isso. Tem pessoas que mandam mensagem com praticamente depressão, sofrimentos profundos, por conta de não conhecer a verdade anteriormente. E a resposta é, se Deus colocou você onde você estava, e você teve que avançar progressivamente até encontrar a verdade, esse foi o seu teste. Você não vai ser julgado pro lado que você não sabia. Você vai ser julgado para onde você sabe. E o julgamento de cada pessoa e pessoa vai não só de acordo com os atos, vai de acordo com quem é a pessoa, de onde ela veio, quem são os pais dela, o que ela viveu, o que ela aprendeu, o que ela escutou, o que ela viu. Cada peso ele vai ter uma medida específica para cada tipo de pessoa. Alguém que nasceu no lar judaico, teve facilidade financeira, uma pessoa inteligente, de fácil entendimento, e esse vive a vida igualzinho àquele que não tem capacidade intelectual, não consegue entender as coisas com facilidade, não tem uma condição financeira fácil, tem que trabalhar muitas horas para se sustentar. Veio de um lar onde não foi fácil para ele aprender o que é o certo do mundo. Se os dois estão fazendo o mesmo ato, um veio de cima e o outro veio de baixo, o que veio de cima vai ser cobrado duramente e o que veio de baixo vai ganhar sem fim de prêmios e de presentes, de todo tipo de elogios no mundo espiritual. Calma, mas os dois estão fazendo o mesmo ato, como pode ser o julgamento oposto um do outro? A resposta é que não é julgado só pelo ato, é julgado de onde ele veio, qual é a situação dele em todos os parâmetros. Então alguém que é inteligente vai ser mais exigido dele estudar, dele se aprofundar, dele entender melhor, dele explicar melhor. Alguém que tem dinheiro vai ser julgado por ajudar projetos beneficentes, projetos de Torá, tirar mendigos da rua, ajudar em projetos que tiram pessoas de drogas de modo geral, tanto drogas leves quanto pesadas, todo tipo de movimento e projetos não governamentais, ONGs, né? Que tentam cuidar de problemas sociais. Você ter todo esse dinheiro, escolher comprar um carro de $500 mil, calma aí, se você compra um carro de 100 mil e você doa 400 mil para causas, vai ser algo super coerente, porque o carro vai ser igual. A diferença é que quando você chegar no lugar, um carro de $500 mil, todo mundo vai te olhar assim, o pessoal vai ter reverência por você, e esse respeito é o que você quer. Então a pessoa vai ser muito cobrada duramente
pelo que ela poderia dar e não deu. Pela inteligência que ela tinha, ela poderia explicar, ela poderia aprofundar e não aprofundou e não explicou. Mas ela se compara e fala, se justifica. Ah, mas aquele lá faz isso, eu faço mais do que ele. Não importa. Aquele lá tem o QI 10. Você tem o QI 1000. Se você faz um pouquinho a mais do outro, tá muito longe da sua capacidade. É você contra você mesmo, não é você contra o outro. Então, de tudo isso, a gente vai entendendo que o mundo ele é justo e cada pessoa não precisa se cobrar e entrar em depressão nem tristeza profunda por nascer onde nasceu, por ter a família que teve, por nascer na cultura que nasceu, a religião que nasceu. No geral, o cristianismo e o islamismo são as duas maiores do mundo, mas pode muito bem ser que nasceu dentro do budismo, hinduísmo, espiritismo, kardecismo, todo tipo de ismo que tem aí, macumba, macumbismo, macumba, umbanda, todos esses nomes aí. O que passou mais ai, cara, lá. Assim o Rebbe Nachman explica, a gente, ensina, e os Breslev falam muito isso. O que aconteceu, aconteceu. O principal é recomeçar. O principal é recomeçar. E não só se criticar e se julgar pelo que passou. E sim, daqui pra frente, olhar o que vai acontecer. Um grande erro que os sábios da Torá muito enfatizam é a pessoa se prender muito ao passado e se prender muito ao futuro. O principal é se pegar ao presente e ao agora. O que eu posso fazer agora para mudar a minha situação espiritual e conquistar para mim concertos espirituais? Estudar a Torá, assistir aulas de Torá, compartilhar estudo de Torá, trabalhar, porque o trabalho também, a gente tem uma aula aqui só sobre trabalho, a importância do trabalho. Lá, Adam Yulad, para Labuta, o homem nasceu. O homem nasceu, ele veio ao mundo para labutar, para se esforçar. Então ele pode se esforçar em entender melhor qual que é o melhor time de futebol, qual é o melhor jogador, qual a melhor posição para cada um. Ou ele pode entender como projetar uma ponte, ou seja, ou ele contribui para a sociedade, ou ele fica prestando atenção em coisas vãs e vazias que não vai trazer nenhum benefício. Então a Torá, ela enfatiza muito a pessoa que ela conserta o mundo através de trabalho, é considerado um conserto na prática no mundo espiritual. Se ela é médico e atua bem na área dela, indicando tratamentos corretos, ela vai estar fazendo a função. Se for um engenheiro, um construtor, da área que for, ele estiver ajudando, facilitando o Ishuva Olam, as pessoas delas viverem, elas habitarem, ela vai estar fazendo um excelente trabalho. Ou mesmo o dono de uma mercearia ali, importando todo tipo de produtos básicos para a alimentação e para o sustento das pessoas. Então isso faz parte também do Tikkun Haolam, do conserto do mundo. Então você que chegou até aqui, Sabedoria da Torá, esse nosso vídeo, e os outros vídeos aqui do canal, convido vocês a estudarem todos os vídeos que a gente já publicou. Dentro das playlists aqui do canal, tem vídeos que nem publicados estão como não listados, então lá vocês vão encontrar relíquias do canal, vão ter surpresas para vocês, e vocês estão convidados a assistir todos os vídeos que a gente fez justo para abrir os caminhos e os horizontes de vocês, ajudar a Avodat Hashem de vocês, que é o serviço divino. E para quem gostar muito do projeto e quiser cada vez mais dar pra gente combustível, pra gente fabricar e publicar cada vez mais conteúdos, tá convidado a clicar aqui em Seja Membro, e se tornando membro você vai ter acesso a vídeos exclusivos, a material exclusivo, respostas do nosso grupo do Telegram. Você clica na descrição do vídeo, lá embaixo tem Faça Sua Pergunta, você vai fazer parte do grupo do Telegram, e lá tem também muito material para estudar e para aprender. Então aqui o nosso projeto ele é muito mais beneficente do que outra coisa, a gente se dedica pra caramba aqui para esse projeto. Você pode olhar o tempo dos nossos vídeos, é um tempo que eu me esforço para fazer com que seja cada vez mais extenso, para que vocês possam estudar. Então essa é a oportunidade de vocês para estudar a Torá de um jeito sério, mesmo através dos sábios da Torá que eu trago aqui no canal, os sábios da nossa geração, os grandes rabinos daqui de Israel, eu trago no canal Sabedoria da Torá, traduzindo e explicando tudo que eles têm a ensinar pra gente, e todos os livros mais importantes do judaísmo a gente está trazendo aqui. Se Deus quiser, eu vou deixar aqui embaixo uma biblioteca aberta e gratuita, e também um acervo premium, caso você seja membro e queira participar. Você vai poder clicar lá, quem tiver na lista dos membros vai ter acesso ao acervo premium, e quem quiser também participar e acessar a biblioteca do Sabedoria da Torá, é sem custo nenhum, você pode clicar, entrar, baixa o Google Drive, acesse, porque é uma pasta compartilhada pelo Google Drive, lá você vai ter todo
todo o material que a gente cada vez mais produz, mesmo para aqueles que não contribuem financeiramente com o projeto, a gente vai estar ali fazendo conteúdo para todo mundo, se Deus quiser. Tudo de bom e até o próximo estudo.